pessoal, eu sou o Eric, sou gerente de produto do RP aqui da Banner. É um prazer receber vocês para a gente falar um pouco sobre o BI integrado ao RP. Aqui eu estou com o João, para quem não conhece, o João trabalha no nosso time de BI, gerente de TI aqui na Banner. Por favor, João, você é presente. Boa tarde, pessoal. Então, é isso. Hoje eu sou responsável pela unidade de negócio de dados, de inteligência de negócio, inteligência de dados, toda essa parte de dados, não só de todos os produtos, mas também como interno. Tá? Tenho 7 anos de Banner, já passei em algumas áreas aí da Banner e hoje então sou responsável dessa unidade de negócio, né, que a Banner desenvolveu. Legal, João. Só quem não me conhece, né, eu fiquei me apresentando de uma forma rápida. Eu sou o Eric, gerente de produto do RP da Banner. Trabalho aqui na Banner já há 14 anos, sempre com RP, trabalhando em várias frentes de trabalho, atrás do RP como gerência de produto, gerência de projeto, implantação. E a gente vai fazer um bate-papo bem legal, espero que vocês aproveitem e podem interagir no chat. Vamos lá. Enquanto você consolida planilhas, o seu concorrente já decidiu. A gente tem uma visão no mercado de uso dos RPs como uma fonte de dados para a extração de relatórios. Mas hoje a gente entende que o BI é uma frente muito mais prática para a tomada de decisão e muito mais assertiva. O que você acha, João? É que, na verdade, assim, hoje, o mais difícil, Eric, é o que vocês, clientes, enfim, já têm, que é o RP, né? Essa é a parte difícil que eu creio que seja o eixo da questão. Né? Assim, diariamente são imputados milhares, centenas de dados no sistema, né? E a pergunta é o que é que vocês estão fazendo com essa informação, com esses dados, né? O tempo que isso demora para compilar, né? Às vezes a controladoria baixa um relatório, o pessoal de contabilidade baixa outro relatório, aí tem que compilar, ainda vai uma tabela dinâmica, ainda vai um PDF, e no final para gerar um PPT para a diretoria, enfim, para o conselho e por aí vai, né? Muitas interações com os dados antes de efetivamente a gente ter uma apresentação desses dados para a diretoria ou para o board da empresa. E o que eu vejo muito, vendo com os clientes, interagindo com eles, é que existe uma dissonância entre como cada usuário, como cada ente que está utilizando a RP filtra as informações e consolida essas informações. Muitas vezes o mesmo relatório gera padrões diferentes de informações de acordo com o usuário que está utilizando o filtro do relatório. E no BI acho que a gente quebra essa barreira, né, João? Com certeza. Assim, ó, e outra grande vantagem, além dessas que você já falou, nós temos essa integração, não é, pessoal? É que o tempo, o quanto, né, de desperdício de tempo, de esforço, é usado mensalmente para fazer esse fechamento, para fazer essa conciliação, para fazer tudo isso, né? Então, até por isso que o título, muito bem, tá que, enquanto isso, né, o seu concorrente já decidiu, né? Então, até ali, enquanto a contabilidade, controladoria, enfim, tem até ali, ó, todo dia 5 de cada mês, todo dia 10 para fechar aí o mês, né? O concorrente já decidiu, já sabe o orçamento que tem, já sabe o quanto pode comprar, quanto que está comprando, enfim, né? Então, realmente, eu acho que essa questão de timing, né? Acho que ela tem que ser aqui um ponto. Acaba sendo um dos motivos principais quando a gente fala de tomada de decisão utilizando informações extraídas de um RP. Né? E acho que conectar o RP a uma ferramenta de BI que vai consolidar esse dado do board acaba sendo um caminho mais curto entre ter a informação que está gerada ali no RP, porque a gente sabe a quantidade de interações que a gente tem dentro de um produto financeiro, em suprimentos, em materiais, em produção, e efetivamente o dado ser absorvido e tomar uma decisão em cima dele. Né? Eu concordo. E tem outra coisa, né? Assim,
Normalmente, esses relatórios, essas apresentações que são construídas manualmente, elas são feitas por um ser humano, né? E esse ser humano, ele é hábil de errar. Então, ali num Ctrl+C, Ctrl+V, pode ser que ele cole a informação em cima de outros dados, enfim, né? Então, além de tudo, tem essa preocupação com os dados, até próprio com a segurança da informação, né? Sei que não é pauta, mas é importante também falarmos um pouquinho da LGPD, o quanto é uma vantagem ter isso de uma maneira integrada, né? Então tem todas essas vantagens. Essa informação de LGPD é bem legal, mas acho que a gente pode abordar um pouco mais para frente. Seguindo aqui, pessoal, o problema oculto das empresas que usam um ERP sem BI. A gente falou um pouco sobre os dados serem extraídos de forma diferente por usuários diferentes, de acordo com os filtros que eles abordam dentro desses relatórios. Mas aqui eu acho que a gente tem uma outra questão, a quantidade de dados que a gente gera, né? É que, na verdade, além dessa quantidade de dados que é gerado, eu voltava um pouquinho atrás, que é mensalmente, quanto que vocês não investem, quanto vocês não gastam no RP, seja ele da Banner, seja ele do concorrente, enfim, ou Banner e mais algum parceiro, né? Porque às vezes vocês têm um módulo a Banner, outro módulo em algum outro parceiro. Então, quanto vocês estão investindo para ter esse RP? Para depois, novamente, a minha provocação para vocês, o que é que vocês estão fazendo, né, no final, com esses dados que vocês acabam estando pagando para imputar no sistema ERP, o que vocês estão fazendo, ou o que vocês estão investindo com esses dados? Nada. Né? Ou pouco. Né? Então, ou talvez não da melhor maneira, não é? Em alguns casos. Então, eu acho que isso é também bem importante, não é, Érica? Aqui nós falarmos sobre esse problema oculto que nós falamos aqui. Sim. A quantidade de dados gerados hoje, né, como você disse, na base de uma operação que utiliza um ERP, ele, na sua maior parte, ele não é absorvido para tomar decisões. Ele acaba sendo um dado muito operacional e um dado pouco gerencial no dia a dia. Eu costumo dar o exemplo, por exemplo, o fluxo de caixa. Exato. Né? Eu costumo brincar com o pessoal de contas a pagar, contas a receber, ele fica dirigindo o carro com a mão à frente dos olhos, né? Mas enfim, brincadeiras à parte, tendo um BI integrado no vosso RP, vocês não precisam mais ter que ficar baixando o relatório todo dia, montando uma planilha, montando uma dinâmica, tá? Agora eu vou pegar o quanto vai entrar, quanto vai sair, qual é o meu saldo do dia, né? Pessoal, é fundamental nós usarmos os dados que tanto trabalho dão a imputar dentro do sistema, né? Até usar esses dados para tomar decisões, não é, Érica? Assim, seja, eu dei o exemplo de fluxo de caixa, posso falar de orçamento, podemos falar de faturamento, né? Orçado versus realizado, o próprio DRE, tributos, enfim, todos os módulos aí que o nosso ERP oferece, né, Érica? Contratos, né? Quanto que eu tenho projetado faturar lá em dezembro de 2026, hipoteticamente, né? Então, de novo, o esforço, seja ele físico, financeiro, no final, que dá para colocar esses dados no RP, o que é que estamos fazendo com isso? Eu acho que é muito isso, né? A gente fala sobre gerar dados e um pouco sobre estabelecer regras de como a gente vai consumir esses dados. Eu acho que o BI passa muito por isso. Me corrija se eu estiver errado, mas eu estabelecer uma regra em cima do dado e sempre absorver os dados com aquela regra que foi estabelecida. Perfeito. Eu não vou mais ter que esperar chegar o final do mês para eu tomar uma decisão ou para eu ver o histórico. Não, com BI, pessoal, nós estamos olhando o presente e tomar decisões com base nos dados do passado para o futuro. Tá? Então, acho que essa é muito a sacada aqui da nossa conversa. Né? Assim, nós não queremos mais que vocês tomem, ou que vocês fiquem sabendo do vosso resultado ali nos primeiros dias úteis do próximo mês, referente à competência anterior. Né?
hoje eu posso saber como é que vai ser o meu resultado, ou como é que está o meu resultado do mês, né? E não esperar a contabilidade ou a controladoria para fechar o mês. Exato. Eu acho que entra muito nesse mote, né? O que que muda com um BI integrado a um RP? Acho que a gente para de olhar para retrovisor e começa a olhar para frente, né? Com a analogia que você usou de contas a pagar, está dirigindo com a mão à frente dos olhos e não conseguir enxergar para frente. Acho que o BI ele traz essa ferramenta que consegue tirar essa mão da frente, a gente conseguir olhar para frente, parar de olhar para o retrovisor, parar de olhar para o passado e olhar um pouco mais para o presente e ter um pouco de perspectiva de como vai ser o futuro. É isso mesmo, assim, a pergunta até então, sem um BI, ela acaba sendo quanto foi, não é? E ela vai começar a ser, então, o que eu faço agora. Né? Que eu já sei, eu não preciso mais de saber, ter todo aquele trabalho manual, de baixar planilha, baixar relatório, consolidar relatório, validar relatório, né? O problema do tempo, né? Tempo de validação, porque baixa planilha, baixa relatório, consolido tudo, algum usuário em algum momento da cadeia erra. Eric, eu faço um desafio aqui com o nosso público. Eu creio que a maioria aqui da parte financeira, enfim, que se a mesma pessoa baixar o mesmo relatório, que a maioria vai apresentar um resultado diferente. E é exatamente o mesmo relatório. Mas você vai baixar um relatório com alguma competência do dia 1 até o dia 20. Eu vou baixar um relatório com outra competência, com outra filial, com outra conta. Vou desconsiderar algum centro de custo. Você vai desconsiderar alguma filial. Enfim, então, além de tudo, né, tem essa desconfiança, até por isso que consta aí na apresentação, né, fonte única de verdade. Eu costumo brincar e falar que o BI não está errado. O BI tem um critério, não é, pessoal? Tem regras de negócio que normalmente são definidas previamente, né? E com isso acaba aquele desconforto de não, está errado, o número está certo, está errado. E no final o Eric está certo, eu estou certo, vocês todos estão certos. Né? São critérios que são adotados na hora da apresentação. Esses critérios estabelecidos, por isso, pessoal, o João tinha até uma plaquinha na mesa dele. O BI não está errado. Que era exatamente isso. Né? O que está errado, o que está em dissonância com o que se espera, normalmente é a regra, não o dado. Exatamente, perfeito. Então, eu acho que, resumindo, aqui trata-se de duas coisas. Três coisas. Governança, velocidade e consistência nos dados. Tá? É um problema que creio todo mundo possa ter, né? E que com o BI, né, depois de estar implantado, das regras de negócio estarem estabelecidas, não tem mais essa dor de cabeça aí mensalmente, enfim, não sei quando é que vocês montam os vossos resultados, né? Vamos lá. Diferença entre liderar está nos dados que você tem, está na velocidade com que você age sobre eles. Essa frase eu acho que ela resume bastante o que a gente está falando aqui. A tomada de dados, a tomada de decisão baseada em informações reais, baseada em dados, ela passa a ser uma verdade, ela passa a ser algo palpável a partir do momento que você tem efetivamente uma ferramenta plugada de BI ao seu RP que está gerando dado operacional. Aqui, Eric, eu creio que iremos bater novamente na mesma tecla, né, que é a velocidade na tomada de decisão. Né? Hipoteticamente, eu estou olhando o meu orçamento, teve algum problema, algo inesperado no mês que ocorreu, que eu vou estourar o meu orçamento em algum centro de custo, alguma filial, enfim, né? E que o líder ele só vai ter essa exata noção de quanto foi essa variação, né? De quanto foi esse estouro, vamos falar assim, no final do mês. Né? Então, de novo, para vocês que são líderes, que têm que tomar decisões, né? Para vocês que são analistas, que são especialistas, enfim, que têm que levar essa informação para os vossos líderes, também encurta essa distância, esse tempo de ação
né? Não só para a operação do dia a dia, né, Eric, mas também para o líder, né? Sim, Seja o cargo que for. sim. A gente olha para a decisão, né? A gente sempre fala de decisão muito olhando para o board da empresa, mas operacionalmente, todos os analistas, contadores, enfim, todas as pessoas que estão dentro de um RP hoje trabalhando, elas estão tomando decisões no seu dia a dia. Sejam elas decisões que vão mudar uma direção da empresa, mas outras decisões vão mudar o dia, vão mudar a semana, vão mudar a data de fechamento, como ela vai se comportar para o fornecedor, para o cliente, como ela vai se comportar numa negociação de contratos. E tudo isso é decisão que uma ferramenta que consolida e trata essa informação de uma forma consolidada e com um compliance dessa informação estar correta, facilita a tomada de decisão. A gente usa BI não só para tomar decisão no alto escalão, no médio escalão, no baixo escalão, dentro, né, obviamente, Claro. É da alçada, né? da alçada operacional, a gente tem tomada de decisão em todos os níveis e o BI pode sim apoiar a sua empresa, o seu time no dia a dia. A gente tem aqui, né, fala de uso do BI no nosso dia a dia aqui dentro e eu acho que quase a empresa inteira usa BI em alguma parte do seu dia, em alguma parte da sua semana para consolidar a informação, para tomar uma decisão sobre o que fazer. Perfeito. Eu acho que a mensagem que nós queremos trazer aqui em relação a este slide, Eric, são duas palavras, tá? Velocidade de gestão. Velocidade de gestão. Bom, nós trouxemos aí um dado a nível de curiosidades, né, pessoal? Que empresas mais avançadas em sites driven, né, foram 8,5 vezes mais propensas a reportar mais que 20% de crescimento da receita. Tá, pessoal? Desculpem, a tela está longe. Mas então, ou seja, todo mundo que usou de alguma maneira esses insights, esses dados, não é? Elas tiveram um ganho de receita. Exato. Acho que a tomada de decisão mais rápida ela vai facilitar esse ganho de receita, porque a decisão vem antes, eu me antecipo a eventuais problemas que eu possa ter e, consequentemente, eu me antecipo a problemas que eu já estou olhando no futuro e que eu vou ter. Eu posso fazer um remanejamento, imagina, que nem o exemplo que eu dei. Em algum centro de custo eu tive uma despesa, enfim, aconteceu alguma coisa que eu tive um realizado acima do meu orçado. Sim. Né? Eu vou saber isso agora, eu não vou saber isso no meio do ano, não vou saber no final do trimestre, enfim, e eu já vou remanejar ali o meu orçamento para chegar no final do ano exatamente com o mesmo resultado que eu havia me proposto. Né? Sim. Você muda o paradigma de tratar um problema para se antecipar a ele. Né? Perfeito, perfeito. Sim. Na prática, quais são os ganhos reais, tá? A gente trouxe algumas pesquisas aqui, a fonte da Microsoft, tá? O operador logístico chega a ter uma redução, um fechamento de 33% no setor de turismo. A rede de hotelaria já chegou a reduzir administrativamente 20% do custo operacional, o tempo de check-in em 30%. E na indústria, que eu acho que é fortemente utilizado ferramentas de BI, a gente tem um ganho de eficiência na mão de obra em 50% e no nível de serviço em 30%. Olhando para uma operação logística, a gente já consegue observar que o tempo de operação ou o custo operacional de cada operação de um operador logístico, se eu conseguir antecipar esse custo, conseguir olhar que a minha operação está fazendo São Paulo, Rio, está gastando mais combustível, tendo um gasto maior com o consumo de pneus do que a minha operação Santa Catarina, São Paulo, por exemplo, eu consigo olhar a receita gerada pelas duas, por mais que a receita seja maior, mas o custo, consequentemente, também pode ser maior, e não compensar o investimento numa operação A ou na operação B. Isso facilita a tomada de decisão a longo prazo. Perfeito, né, Eric? A gente até saímos de uma era de achismo, né? Eu acho que, né?
para uma tomada de decisão assertiva, né? Assim, Você sai do eu acho que para o eu sei que. exatamente, exatamente. E assim, até voltando aqui um pouquinho para o foco aqui do slide, vejam só, né, assim, reduziu o fechamento mensal em 33%, pessoal. Diminuíram o esforço mensal em 33%. Tá? Vejam só a vantagem, quer dizer, assim, que apresenta essa consolidação de dados, esse BI integrado, não é? Claro, nós sabemos como que é no início, não é? Ele vai ter todo um esforço para fazer uma implantação, apesar de que é uma coisa fácil, normalmente não tem muito, não tem nada além, né? Mas é realmente assim, é um ganho na prática, no dia a dia, né? Sensacional. O custo maior de implantação sempre vai ser a definição de regras, de como eu quero absorver aquela informação dentro da minha aplicação de BI. Então, quando eu falo de conectar o BI, por exemplo, ao RP da Banner, hoje a gente tem uma suíte de APIs abertas para conexão de BIs em tempo real. Então, eu consigo consumir o dado de uma forma ativa dentro do nosso RP. E esse custo, né, esse custo de implantação, ele vai estar na definição de regras, efetivamente, que vai ser a construção dos painéis que a gente vai fazer dentro da operação de cada empresa. Eu acho que o custo maior está ali. Né? É que, na verdade, essas regras assim, são coisas muito específicas, porque normalmente acaba sendo tudo de mercado, né? Assim, a própria teoria que ela te fala quais são essas regras, né? A não ser que estejamos, por exemplo, falando de inadimplência. Aí cada cliente vai ter a sua regra de inadimplência. Para o Eric são, por exemplo, 8 dias vencidos. Para mim, João, podem ser 30 dias vencidos. Enfim, aí são coisas que realmente necessita ser feito um levantamento. Né? Agora, faturamento, orçamento, contratos, tributos, suprimentos, né? Acaba não sendo necessário essas regras, né? E nós, Banner, não é, Eric, como temos todo o conhecimento dessa arquitetura, dessa estrutura de dados, até mesmo dessa construção da APIs e tudo isso, né? Acaba que fica fácil nós fazermos essa construção. Né? Então, basicamente, estamos falando aqui em eficiência operacional, né? E que acaba sendo traduzido também em receita. Né? Então, vocês, analistas, ou os vossos times, né? Eles deixam de ser pessoas que ficam montando relatórios e passam a ser pessoas aí que realmente fazem o processo analítico. Então, para você que eu estou olhando aqui no chat, a letra está bem pequenininha, mas eu consigo ler aqui. Ó. O que um decisor deve avaliar antes de escolher uma solução integrada de BI? Olha, depende muito. Francisco, né? Pedro. Pedro Novaes. Pedro Novaes. O decisor deve avaliar antes de escolher uma solução integrada. Olha, Pedro, excelente pergunta, tá? Eu acho que, neste caso, a minha pergunta ela tem que ser direta e sincera. Você tem que integrar com alguém que conheça a sua arquitetura, alguém que conheça do seu negócio, alguém que conheça a sua estrutura, né? Por sinal, realmente, isso aí vai ser uma implantação que vai durar aí longos e longos meses, tá bom? Então, se você, Pedro, se você é um usuário, é um cliente Banner, eu te aconselho seriamente a procurar aí alguém da Banner para conversar, para fazer essa integração, tá? O nosso produto de BI integrado é bem interessante. Tem mais uma aqui, ó. Arnaldo Vieira. Onde normalmente está o maior retorno, eficiência, redução de custo ou aumento de receita? Eu acho que tem um pouco de retorno em cada um deles, tá, Arnaldo? Redução de custo acho que é meio óbvio, assim, no contexto que a gente está até falando aqui do logística, né? Que a gente consegue observar como é que eu estou gastando, aonde eu estou gastando e efetivamente eu consigo traçar estratégias para reduzir o custo dentro daquela operação. Eu não vou citar, mas eu conheço um cliente do setor logístico, por exemplo, que me trouxe um dado numa certa conversa de que
Ele tinha 4 operações diferentes logísticas, cada uma delas estava trabalhando num tipo de solo diferente. Então, uma pegava um solo de asfalto, parte brita, outro pegava um trecho maior de estrada de terra, né, esburacada, enfim, e outros 2 eram trechos rodoviários, mas um com muita subida, né, e outro um trecho mais plano. Então, 4 operações distintas com marcas de caminhão similares. O produto transferido, o produto logístico levado nesses caminhões era o mesmo. Porém, eles tinham gastos diferentes por tipo de pneu. A marca do pneu, eles começaram a observar que, analisando os dados, a operação A gastava mais o pneu da Goodyear do que, por exemplo, a operação B. E aí eles trocaram, sei lá, Goodyear por Bridgestone, por exemplo, e eles viram que na operação A o Bridgestone funcionava melhor, porque ele se comportava melhor numa estrada de terra, por exemplo. Perfeito. Eu responderia, Arnaldo, eu sou um cara de números. Então eu te responderia assim, ó. Beleza, a gente já provou que gera eficiência. Se gera eficiência, vai reduzir os custos. Se vai reduzir os seus custos, vai aumentar, entre aspas, a sua receita. Né? Não vai aumentar a sua receita, mas vai aumentar o seu resultado. Mas eu acho que tem uma oportunidade de aumento de receita. Tem uma oportunidade de aumento de receita, e aí eu vou puxar um pouquinho a ideia do turismo. Quando eu olho para um viajante, né, que foi ali numa viagem corporativa para saiu de São Paulo para Minas Gerais, ele usou aéreo e hotel, mas, por exemplo, ele não alugou um carro. Por que ele não alugou um carro? O aeroporto de Confins é longe de BH, às vezes compensa. Por que eu não posso ofertar para ele um desconto para caso ele feche um pacote de aéreo, hotel e carro? Perfeito. Ele pode muito bem fechar esse carro e gerar um ganho de receita dentro daquela mesma operação que o fatidicamente estava usando 2 produtos. Enfim, e você pode olhar para a indústria do mesmo jeito, você pode olhar para outros segmentos de mercado do mesmo jeito. Quais serviços ou produtos eu não estou ofertando para o cliente que potencialmente ele poderia utilizar dentro daquela operação? Quando eu olho o dado um pouco mais longe, eu consigo ver que 30% da minha operação não está alugando carro, ou 20% da minha operação está optando por uma companhia A ou uma companhia B. Isso olhando para o segmento de turismo, tá, pessoal? Mas eu acho que isso é válido para todos os outros. Quando eu falo da indústria, a mesma coisa, ou quando eu falo de serviços, quais serviços eu não estou oferecendo? Por exemplo, olhando aqui para os clientes da Banner, né? Usando o nosso exemplo aqui agora. Quantos clientes usam o BI que foi desenvolvido pelo time do João? Olha, eu dou um passo para trás e vejo que eu tenho potencial em vários dos nossos clientes que podem utilizar um BI integrado com o nosso RP. Perfeito, perfeito, perfeito. Tá? Deixa eu só dar uma passada aqui nas perguntas, ver se tem mais alguma coisa. Vamos seguir, depois a gente retorna com mais perguntas aqui, tá, pessoal? O impacto financeiro e estratégico do uso de BI, né? Como a gente estava falando anteriormente, a redução de custo, né? A gente já fez um mapeamento com clientes que usam BI e através de pesquisas que a redução de custo chega a 30 e poucos por cento ali, quando eu falo de dia a dia. E esse custo, tá, pessoal? Não estamos falando de redução de headcount, tá? Não estamos falando de redução de pessoas. Não é isso, tá? É redução de retrabalho. Exatamente. Tá bom? Não estamos falando aqui, ó, com BI vocês vão mandar aí o pessoal o pessoal embora, tá? Não é isso que nós estamos querendo falar. É sim retrabalho, tá? Para conciliar o número. Tá? Exatamente. Você tem uma operação ali que trabalha com 3 pessoas, de repente você está planejando contratar uma quarta para dar conta da operação, sendo que a gente consegue reduzir um custo de retrabalho em 30%, você não vai precisar contratar uma pessoa a mais, vai manter o seu time operacional com mais qualidade no trabalho que eles estão executando, inclusive. São aquelas horas, né, Eric, acabam sendo gastas gerando relatórios, né, ao invés de gerir. Né? Então é isso que nós garantimos que conseguimos reduzir aí pelo menos 30%. Então todo aquele trabalho manual, né, que acaba virando uma rotina automática, né? Todo dia o BI é atualizado com dados quase em real time, tá?
é 3 vezes mais velocidade de decisão. A gente falou isso bastante anteriormente, mas esse é um ponto que a gente acaba sempre trazendo, porque a gente sentiu isso na pele, né? Aqui Foi. dentro, quando o João chegou, começou a implantar BI, começou a falar de dados, a gente sentiu na pele o tempo que a gente levava, às vezes, para apurar uma informação, ele caiu drasticamente. A gente tem os painéis prontos, a gente consegue acessar, já ver o dado, já dá uma resposta em cima daquela informação muito mais rápido. Às vezes Perfeito, né? o board da empresa chega, Eric, eu preciso saber quanto estou faturando aqui, ou quanto eu vendi aqui, eu consigo isso de uma forma muito rápida e muito a toque de caixa, porque eu abro o BI, automaticamente eu faço os meus filtros, já tenho ali pré-configurado os meus filtros de produto, os filtros que competem à minha área, e eu consigo, de uma forma bastante rápida, dar essa resposta ao board da empresa. Perfeito. Basicamente, nós conseguimos reagir antes que o problema se torne aí um incêndio, uma catástrofe maior aí, né? E que também, né, essa velocidade que o BI ela vos dá, né, ela acaba também, vocês tendo a possibilidade aí de ajustar aí essa rota no meio do mês, no meio do período aí que vocês estão analisando, né? Além ainda, né, de novo, tá, pessoal, vou ter que falar de novo, né, que essa é uma tomada de decisão, né, essa velocidade é uma tomada de decisão com confiança, porque assim, a métrica que está sendo usada é a mesma para todo mundo, né? Exatamente. É a Todo mundo vê o mesma, mesmo quadro. isso, é a mesma para o produto do Eric, é a mesma para o produto que eu sou responsável, para a filial, para a empresa, né? Então acaba aquela apresentação, eu sou responsável pela empresa A, eu vou com uma apresentação no modelo, no layout X, o Eric é responsável pela empresa B e vai apresentar o layout Y, né? Então, assim, acaba também deixando no final, né, essa apresentação mais profissional, né? Acho que posso usar essa palavra. Com certeza, com certeza. Mas mais profissional e mais coesa, né? Acho que os dados consolidados sempre da mesma forma, independente com quem esteja apresentando, a fonte sendo a mesma, a regra sendo a mesma, a gente tem uma padronização na forma de apresentar e uma padronização na forma de absorver esse dado, que eu acho que é muito importante. Porque quando eu levo o dado de um jeito, o João leva o dado de um jeito, o board da empresa, a diretoria que vai absorver aquela informação, ela bate o olho e ela leva um tempo para interpretar como o Eric está trazendo o dado, como o João está trazendo o dado. Se nós dois levamos, o Eric leva os dados dele de uma forma e o João da mesma forma, padronizados, através de uma ferramenta de BI de mercado, a gente consegue facilmente transparecer para a empresa qual é a decisão que precisa ser tomada ali. Perfeito, perfeito, perfeito. Né? Então, acho que aqui, como resumo, acho que nós podemos falar que BI transforma dado em eficiência, né? Eficiência em resultado. Exatamente. Perfeito? Perfeito. Vamos lá. O papel da liderança na transformação orientada a dados. Nossa, isso é bem interessante, hein, Eric? Esse é um assunto para render um pouquinho, né? Aí a gente fica um tempo aqui. Vamos lá, acho que vamos por tópicos, né? Transparência na direção. Acho que muito daquela analogia que a gente falou, né? Quanto eu estou tomando de decisão em um dado, em uma informação que seja transparente a toda a empresa, ou transparente a todos os entes que estão interessados, né, naquela tomada de decisão. Quando eu crio esse dado, né, crio essa ferramenta unificada de transparência, eu consigo consolidar e dar uma visibilidade maior para qual direção eu vou tomar e como eu vou tomar essa direção, né, João? Assim, essa transparência na direção, Eric, ela é um ponto bem crítico, tá? Eu já passei em várias outras empresas, tá, pessoal? Já colocamos BI em várias empresas. E a minha expertise, a minha experiência de mercado, ela é só uma, tá? Quando a liderança não cobra por um BI,
o BI deixa de ser um painel para tomada de decisão e ele passa a ser um painel estático que fica lá na sala da TI. Um quadro bonito na parede. Isso, ele fica um quadro bonito, perfeito. Ele fica um quadro bonito lá na parede do time de TI. Tá? Então, realmente, a liderança, tá? ela tem que estar engajada com essa necessidade de BI para cobrar os times. Tá? Por exemplo, seja qual área for, faturamento, produto, cliente, orçamento, contratos, tá? Essa cobrança tem que vir da liderança. Legal. E eu acho que aí entra no segundo tópico, né? Engajar as equipes. Engajar a equipe trazendo dado para a mesa. Então, poxa, a gente fala muito de crescimento. Como é que eu trago o crescimento para a empresa e como é que eu demonstro isso para todo mundo? Como é que eu mostro isso para toda a companhia? A gente está numa empresa hoje, a Brena tem o quê? 2.000 colaboradores? Espalhados em todo o Brasil. Sim. Como é que um gestor que está aqui em São Paulo está gerenciando um colaborador que, sei lá, está em Florianópolis, ou está em João Pessoa, ou está em Brasília? Como esse gestor, como é que esse diretor consegue transparecer efetivamente como a empresa está indo, em que direção a gente está tomando, como ele apresenta essas informações para o colaborador. O BI também entra aqui, né? Ele também entra como uma ferramenta de demonstração, para poder engajar mesmo. Olha, pessoal, a gente está crescendo, olha, a gente está indo nessa direção, olha o desdobramento das decisões que a gente tomou no início do ano, no final do ano passado, que está refletindo nesse ano. Acho que entra muito nessa seara também. Né? Eu acho que esse exemplo que você acabou dando, eu achei muito bom. Né? Empresas dentro do mesmo grupo, uma no Pará e outra em São Paulo, hipoteticamente. Né? Estão as duas empresas fazendo a apresentação de resultados e vamos, por exemplo, supor que alguém está mostrando faturamento líquido por colaborador, hipoteticamente. Tá? Vou já fazer uma provocação, Érico. Com esses colaboradores, será que é o seu critério do colaborador? Só o que é CLT, CLT-PJ, CLT-PJ, mas só alguns PJs? Então, assim, não sei. Então, pessoal, aqui, essa questão de engajar as equipes, não é, os times, vai muito a todo mundo chegar na reunião com o mesmo painel de BI, com o mesmo indicador, com as mesmas regras de negócio, né? Com tudo isso e discutir exatamente os mesmos números, né? E pararmos de novo de sair daquela questão do achismo, né? Que eu acho que é um cálculo, você acha que é outro, né? E começarmos a discutir dados e tomadas de decisão, que no final é o que importa, né? Eu acho que muito também, quando a gente fala trazendo essa seara, né, de gerir times que estão fisicamente distantes, a gente tem uma dificuldade de como eu cobro esse time, como é que eu engajo ele, como é que eu faço cobranças sobre a performance dele. E aí eu acho que nesse terceiro tópico, né, que cobrar resultados baseado em dados. Então, se eu tenho um vendedor que está fora do eixo aqui em São Paulo, né, que a gente está localizado, como é que eu mostro para esse vendedor que caminho ele vai seguir? Como é que eu demonstro para ele que ele está num caminho legal ou que não, ele tem que recalcular a rota aqui e buscar um outro caminho para melhorar a performance dele? Isso não pode ser baseado em uma impressão do gestor, tem que ser baseado numa informação real. Perfeito. Para que esse colaborador ele tenha uma ferramenta palpável, que é o dado, que é a informação de, olha, não tá legal, eu preciso engajar melhor, eu preciso ir nessa direção, eu preciso ir naquela direção. Perfeito. É uma mudança cultural, né? Sim. Vamos parar de entrar na reunião. Eu acho que, né, a minha opinião é que, e vamos começar a entrar na nossa reunião de apresentação de resultados, né? Abrindo um BI, olhando os dados, olhando o resultado, né? Então, é uma mudança cultural, né? É necessário, de novo, esse engajamento do líder, ou de mais de um líder, não é? Esse engajamento de times, não é? Então, essa cobrança de resultados, não é? Ela, antes de chegar nessa cobrança, ela tem que ter aí alguns passos, não é? Alguns steps até chegar nela.
E acho que aí entra exatamente o ponto desse quarto mote que a gente trouxe. Acelerar a maturidade analítica dos times. Porque quando a gente traz muito dado, eu li até um livro um tempo atrás chamado Dados Demais, que é um livro sobre Big Data. E eu acho que acaba entrando bastante nessa seara, porque quando eu estou falando com um time de vendas, por exemplo, é, qual que é o mote principal dele? Vender. Ele não está, o dia a dia dele não é dados, mas eu preciso melhorar como ele enxerga esse dado, como é que ele analisa aqueles dados que a gente está entregando no BI, para que ele observe qual caminho ele vai seguir. Ele precisa interpretar aquele dado. Como é que ele vai interpretar um dado se ele não tem profundidade? A gente precisa, obviamente, com um crescimento cultural, né, de ferramentas de BI interligadas a RPs, a CRMs, enfim, a gente precisa gerar essa cultura, esse aprendizado nos times, para que eles aprendam a analisar dados efetivamente. Uhum. Perfeito. É que assim, ó, eu acho que vai muito na capacitação que o próprio time tem que ter. Né? O próprio time que vai navegar no BI, ele tem que ter uma capacitação para saber navegar, para saber tirar insights do dado, do gráfico, do número que ele está olhando. Tá? Então, a Banner ajuda com isso, tá? Então também tem esse ponto, né? Mas essa capacitação ela é fundamental. Porque, de novo, não adianta eu ter um painel de BI bonito, lindo, né? E que no final ela acabe não sendo prática, né? E de novo, a literatura, você falou de um livro, eu me lembrei de uma frase também que há um tempo atrás eu acabei lendo, que ele fala assim, o BI é qualquer coisa que te ajuda a tomar uma decisão, né? E que o autor, nomeadamente, ele falava assim, o BI pode ser um guardanapo com alguma coisa escrita que me ajuda a tomar uma decisão, né? Então, eu não preciso ter um painel lindo, bonito, se eu não souber usar essa informação. Então, vai muito nessa maturidade analítica. Né? Tem que ter uma capacitação, tem que ter um treinamento, tem que ter reuniões em cima de BI, né? Tem que ter tudo, tem que ter uma governança, né? Uma evolução, porque o BI hoje, Eric, eu te apresento 30 indicadores, hipoteticamente, né? Sim. Você vai para casa, você vai estudar aqueles 30 indicadores. João, sensacional. Então, mas senti falta de alguma coisa aqui. Você vem com mais 10 pedidos de indicadores para mim. Então, acaba que o BI, ele também acaba instigando, não é? essa sua pesquisa pelo negócio. Que isso é muito interessante, tá? Que aí eu acho que esse gancho é um gancho perfeito para uma pergunta que está aqui. O BI da Banner é padrão ou é customizável a partir das necessidades, das especificidades do cliente da Banner? Beleza. Francisco, o que nós entregamos, tá? Como qualquer outro produto, é o padrão. E aí depois, junto com o cliente, sim, tudo é customizável. Tá bom? Então, eu costumo brincar, Eric, vocês estão gerando essa informação? A partir do momento que nós começamos a conversa lá atrás, que vocês gastam horas e horas colocando informação no sistema, então, Francisco, se vocês estão colocando essa informação no sistema, você pode ter a certeza que nós conseguimos colocar isso no BI. Tá bom? Eu vi que também tem um pessoal no chat, Eric, solicitando uma apresentação do nosso produto. Tá? Eu peço só mais um pouquinho de paciência, que nós no final vamos passar de uma maneira bem rápida no produto BI da Banner, tá, pessoal? Então eu peço que todo mundo fique aí só mais alguns minutos, só para nós finalizarmos aqui o nosso bate-papo, que no final é o que nós estamos fazendo, tá? E aí no final a gente mostra de uma maneira bem rápida para vocês, tá? Legal. O Pedro perguntou qual tecnologia usa no BI? Usamos no nosso BI. Pedro, eu creio que você esteja perguntando qual é a ferramenta de visualização, tá? A ferramenta de visualização é o Power BI, tá bom, Pedro? Legal.
O Vinícius fez uma pergunta aqui. Vinícius, eu confesso que a sua pergunta é um pouco extensa, e eu vou pedir para você deixar os seus dados para a gente responder de uma forma um pouco mais completa, para a gente não se estender muito aqui no tempo, tá? Vinícius Martins, a gente vai responder a sua pergunta posteriormente, tá, Vinícius? Muito obrigado por fazê-lo, tá? Maturidade de dados de uma empresa nunca ultrapassa a maturidade de liderança. Se o topo não usa dados, a base também não vai usar. Eu acho que essa frase já é bem impactante nesse ponto, né, João? Eu não gosto de dar exemplo, Érico, mas acho que nós podemos falar da empresa onde nós trabalhamos hoje, né? Sim, que é Banner, tá, pessoal? Há uns anos atrás, quando eu entrei na Banner, né, eu acho que a minha vinda foi muito para fazer isso acontecer, né? Para juntar a necessidade da nossa presidência, do nosso conselho, da nossa, né? Com essa falta ainda que existia aí no dia a dia da operação de dados e que assim, eu concordo 100%, tá, Eric? Assim, quando a liderança não cobra, quando a liderança ela não usa, né, a operação ela também acaba, de novo, ela acaba se tornando um quadro bonito lá do pessoal da TI, que fica lá naquela sala. Filosofando da liderança, tem que liderar, tem que ir um pouco na frente para que todo mundo lá atrás, senão a gente realmente não vai conseguir implantar cultura de baixo para cima, tá? A gente vai sempre implantar a cultura de cima para baixo. E acho que isso é operacional também, isso é como a gente usa as informações que a gente tem em mãos, tá? E aí eu acho que tem uma pesquisa bastante interessante aqui do IDC, que 83% dos CEOs querem que as organizações deles tomem decisões baseadas em dados. Mas só 33% dos executivos se sentem confortáveis quando questionados sobre os KPIs e métricas. Você vê que existe uma dissonância entre um querer e um fazer, né? Existe muita gente querendo que as empresas sejam orientadas a dados, mas eu acho que a cultura ainda não chegou lá. O desejo está antes da cultura de implantação de dados nas companhias, né? De novo, tem que se tornar um ritual. Tem que se tornar um ritual. O líder tem que entrar na sala, tem que abrir o painel de BI, todo mundo tem que ser analisado pelas mesmas regras, pelos mesmos conceitos, pelos mesmos cálculos, não é? Sair muito daquela reunião que, pessoal, eu acho, enfim, temos que sair dessa era e entrar numa era de tomada de decisão com base de dados. Exato. A gente tem que seguir um caminho de decisão baseado em informação, né? O dado tem que ser o chão sobre os pés, né? Porque assim, Eric, se o BI está integrado com o RP, o dado está pronto. Não existe mais a discussão de mas e se? Não existe. O dado é o que está. Mas às vezes eu ainda escuto. Mas esse dado está errado. Pessoal, é o dado que vai estar no sistema, né? Quer dizer, a liderança vai cobrar o time pelo dado que está no sistema. Eu acabei ainda não fazendo referência, Érico, mas é uma coisa muito importante do BI, é isso, a qualidade da informação do vosso sistema. Né? BI acaba sendo também um facilitador nessa higienização de dados. Certo, Érico? Exato. Então, ele vai demonstrar todos aqueles lançamentos que possam estar errados, todas aquelas linhas, aquelas contas financeiras que têm uma com acento, não é? João com acento, João sem acento, né? Então, o BI dados duplicados, cadastros de clientes, fornecedores duplicados, pautas de cadastro, né? Vou cadastrar o Eric, por exemplo, sem município, sem CPE, sem CNPJ, hipoteticamente, tá, pessoal? Estamos dando exemplos, mas que nós estamos acabando dando risada,
mas infelizmente Sim, é isso que acontece. em várias empresas acontece e a gente acaba Como é que tendo você vai analisar, por exemplo, o mapa de calor de faturamento, se o município do teu cliente dentro do sistema está lançado como todos como São Paulo, por exemplo. Uhum. Aí eu não sei se eu estou faturando efetivamente, meu cliente é de São Paulo, ou se ele é de, sei lá, São Bernardo do Campo, ou de Santos. Você bagunça, né? Você gera uma distorção desse dado. Então o dado de origem ali, ele tem que ser a base do que vai ser transposto para o BI. Perfeito. Essa base ela tem que ser muito bem montada. Perfeito. Érico, desculpa te interromper. Eu estou vendo aqui que o Francisco, ele perguntou assim. Mais por cima. O BI da Banner consegue demonstrar, monitorar o uso do BI? Ou seja, como empresário, consigo verificar se o BI é consultado com que frequência e por quem? Excelente pergunta, Francisco. Conseguimos sim, tá? Conseguimos falar exatamente quem foi a pessoa que acessou em determinada página, em determinado módulo, tá bom? O tempo que ficou, quantas vezes acessou. Então, tudo isso nós conseguimos monitorar e passar essa informação para você. Tá? Eu vou aproveitar e vou responder aqui outra pergunta do Alexandre. Sobre essa integração AG-BI, consigo elaborar perguntas alinhadas ao meu negócio de gestão de plano de saúde? Alexandre, nós temos também um BI já integrado com a nossa solução do AG, tá? A solução da saúde, ela tem também um produto focado para essa autogestão, tá bom? Aí tem vários indicadores, não só da saúde, mas também financeiros. Temos também outro produto, tá, Alexandre? Aí se você puder, no final, deixar o seu contato ou procurar aí o responsável, tá bom? Pode deixar que a gente faça uma outra apresentação para você. Outra coisa interessante, tá, Eric, é que assim, nós estamos falando aqui muito de banner, muito de RP, muito de BI, mas assim, é importante falar que no final o produto que nós vamos apresentar para vocês, dá para integrar com qualquer RP. Sim. Não é o RP da Banner, necessariamente. Então, se vocês não são clientes da Banner, pode ser que a gente consiga, sim. Integrar também o BI com o vosso RP. Tá bom? E não necessariamente também se limitando a RP, né? Como a gente está falando aqui, algumas pessoas subiram perguntas aqui. A gente consegue consolidar o dado do AG com o nosso RP, o dado do AG com RP, com RH dentro de um mesmo BI para que você consolide e tenha um ponto central de visualização dessas informações. Perfeito, perfeito. Então, a vantagem de ter tudo em um só lugar, aí, ó. O gancho é perfeito. A gente estava falando de ter tudo em um só lugar com vários sistemas. E aqui eu acho que entra um mote do que a gente falou no início, né? Na Banner, a inteligência, essa inteligência analítica, esse BI, ele nasce dentro do nosso produto, tá? Como um produto, como um ABU, né? Uma unidade de negócio dentro da Banner, sem fricção, sem terceiros, sem gambiarra, sem latência. Ele nasce como um produto integrado ao nosso RP, ou no caso que o Francisco, se eu não me engano, perguntou, ao nosso AG e assim por diante, a todos os nossos produtos, tá? Eu acho que aqui é como se fosse um resumo, né? Entende? De ponta a ponta, né? Quais é que são as nossas diferenciais, né? Então, vamos estar plugando a solução no vosso lado operacional, então ali de quase uma maneira em tempo real, o dado, o lançamento, o documento, a nota, enfim, que você vai emitir, ela vai constar esse valor, enfim, vai constar automaticamente no vosso, na verdade, no vosso BI, né? Entra já no motor analítico ali com a camada de BI que já está construída. Você vê o que está acontecendo ali no momento, de verdade, não é? Sem necessariamente ter que fazer aquele ETL complexo que se faz muito quando você usa uma ferramenta que não está diretamente integrada previamente com o RP, né, ou com o sistema de origem. E outra coisa, né, assim, quando é integrado, essa integração, nós chamamos, eu chamo ela como se fosse uma integração nativa.
não é, Eric? Porque assim, essa nossa vantagem competitiva com qualquer outro player, ela acaba sendo desigual. Sim. Né? Porque o conhecimento que nós temos de produto, de negócio, de arquitetura, ela nos coloca a vários passos à frente de qualquer outra. Né? Não só no momento inicial, de entregar a solução, sim, como também na hora de prestar suporte ou customizações que nem anteriormente me perguntaram se era possível fazer aí no chat. Que aqui é o Eric, né? O Eric, produto ERP gerando dado, e o João, produto BI, consumindo o dado que está sendo gerado no ERP. Então, como são dois braços aqui que andam juntos no dia a dia, a gente nasce com isso embarcado de uma forma muito mais fluida do que usar um player terceiro, enfim, uma ferramenta que não tem esse nível de integração, esse nível de conhecimento sobre o dado gerado dentro do produto da Banner, né? E aí tem outra coisa, né? Assim, pegando ali o gancho de insights acionáveis, né? Você pode criar alertas. Né? Eu quero um alerta aqui que quando o meu orçamento estourar ou atingir 40%, 50% acima do esperado, eu quero receber um alerta. Né? Sensacional, né? Eu posso pegar lançamentos errados, eu posso pegar realmente algum problema que aconteceu. Então, assim, é outro nível. Vamos para outra era de dados, vamos para outro nível. E ainda, né, essa questão da LGPD, que a gente acabou não entrando anteriormente e até porque também não é o foco, né? Mas, pessoal, estamos falando de faturamento. Assim, não dá para todo mundo ter uma planilha no seu notebook, num pendrive, ficar trabalhando com faturamento, às vezes. Imagina o risco disso. Imagina o risco. Principalmente hoje, que a gente tem muito funcionário que é PJ. Perfeito. Eu tenho um funcionário PJ que usa provavelmente um computador pessoal, que usa uma máquina dele, ou que, enfim, ou que não está dentro da estrutura física da minha empresa, com meus dados de faturamento dentro de uma planilha de Excel. Exato. Não, imagina, assim, vazamento de dados, enfim. Com dados de cliente. Não vamos aqui dar asa, mas, enfim, tá? Existe um risco, né? E ainda, aproveitando o gancho, né, quando a ferramenta de ERP ela já possibilita o tratamento de dados da LGPD, de anonimização de informações, você tem duas camadas de proteção. Você tem uma camada do ERP e você tem uma camada de proteção no uso da ferramenta de BI. Então eu consigo ter uma dupla proteção contra um vazamento de uma informação sensível da minha empresa. Além de que, também, né, pessoal, dentro do BI você consegue criar regras também de permissão. Então, por exemplo, o Eric só vai acessar a empresa A, o João só vai acessar a empresa B, ou podemos fazer isso por filial, podemos fazer isso por centro de custo. Então, toda essa questão de permissão, tá, também é possível fazermos isso no BI. Tá? E aqui, para finalizar, essa time to value acelerado, não é, pessoal? Que acaba com esse conhecimento todo de arquitetura, de negócio, enfim, que eu garanto para vocês que nenhum outro player de mercado vai ser capaz de implantar a solução tão rápida e tão assertiva quanto nós. O Francisco fez uma pergunta aqui. Então, o BI evita o vazamento de dados? Quer responder essa? Olha, Francisco, hoje, infelizmente, eu acho que nada evita vazamento de dados, né? Mas eu acho que tem como mitigar. Né? Exatamente, perfeito. Mas eu garanto que reduz o risco desse vazamento de dados. Né? Existem dois tipos de vazamentos de dados, né? O que acontece por um equívoco, né? Aconteceu, né? E aquele vazamento de dados, enfim, que é malicioso, né? Esse malicioso pode ser qualquer ferramenta que ela não vai sanar 100%, né? Ela pode diminuir, porque você tem ali uma governança de dados bem mais restrita, você não vai mais ter uma planilha de Excel com todo o seu faturamento, enfim, todo mundo vai poder acessar, né? Mas se a pessoa realmente estiver mal intencionada, infelizmente isso vai acontecer. Agora,
eu garanto que isso pode diminuir. Sim. Acho que diminui drasticamente, principalmente quando a gente fala de granularidade de informação, né? Porque o vazamento de dados, ele pode muito bem, né? Uma pessoa maliciosa pode pegar um celular e tirar uma foto Sim. de um relatório. Isso é vazamento de dados em algum nível. Mas quando eu falo de granularidade de informação, eu já consigo mitigar bastante coisa usando uma ferramenta de BI que vai ter um controle de acesso mais rígido sobre quem acessa o quê, inclusive com limitação de tempo, de horário, de rede, enfim, você consegue criar mecanismos, né, para controle do acesso dessa informação que um relatório de papel, muitas vezes, claramente não vai conseguir, né? Ou uma planilha de Excel, né, que é o caso que a gente citou anteriormente, tá, Francisco? Maravilha. Pessoal, chegamos no momento, estamos quase finalizando o nosso bate-papo, tá? Eu vou aproveitar aí uns 2, 3 minutos, eu vou fazer uma apresentação bem rápida, tá? Só para vocês saberem o que nós temos hoje de produto BI pronto a entregar para vocês, tá? Eu vou compartilhar aqui minha tela bem rápido com vocês, eu vou só entrar nos módulos que nós temos de uma maneira bem macro, e aí se for o caso, eu peço que entre em contato conosco, que entre em contato com o Banner, que aí eu faço uma apresentação bem detalhada, módulo por módulo, tá bom? E aí a gente conversa um pouquinho mais, eu posso falar um pouquinho mais tecnicamente, como é que as coisas funcionam, todo esse processo de extração de informação, tá? As ferramentas que nós usamos, enfim, aí podemos utilizar também se é possível embedar ou não, enfim, todas essas questões mais técnicas que nós optámos por não fazer referência hoje, né? Mas que eu posso estar falando posteriormente para vocês. O João vai compartilhar a tela dele aqui, mas a gente deixa aqui também o QR Code para a sua pergunta, fazer a pergunta ou entrar em contato com a gente. Caso qualquer dúvida, a gente está à disposição, tá? Se eu não me engano aqui foi o Vinícius, a gente pegou o e-mail aqui para te responder, tá, Vinícius? Maravilha, pessoal. Ó, então, que nem o nosso RP, o nosso BI ele é estruturado em módulos, né? Então, nós temos, por exemplo, o primeiro módulo. Está compartilhando? Eu estou compartilhando. Você Tá. consegue confirmar para nós? Está isso. Aparecendo na tela final. Não está compartilhando. Será que tem algum delay? Tem, provavelmente. Tem. Só mais um minutinho. Vamos só aguardar um pouco. Só mais um minutinho, pessoal. Problemas técnicos. Só um pouquinho aí, pessoal. Agora sim. Não. Compartilhando? Está testando com a ferramenta nova aqui, a gente sofrendo para compartilhar. Só mais um minutinho. Não estou no back. E... Porque na verdade, nós aqui confortável ali no fundo. Nosso suporte chegou aqui para ajudar a gente já vai resolver, pessoal. Compartilhar a tela. Não está. Oi? Será que ela tem que parar de compartilhar? Não. Não. Teria que ser por aqui. Mas eu paro de compartilhar aqui. Esse link é compartilhável? Não. O do BI não? Então não teria como. A demo teria que ser mostrada nesse note aqui. Conseguimos aproximar o outro utilizador? Não, vai ter a câmera. É. Acho que pode.
Vamos usar esse aqui? Não, tem que ser para atualizar. Pessoal, acho que vamos fazer assim. É, Você quer marcar uma. Podemos. Acho que é mais fácil. Ixi, eu vou na câmera aqui, né? Vou só apertar para baixo. Estamos ainda com problemas técnicos aqui de compartilhamento. Essa ferramenta é nova, Essentials, a gente ainda não está 100% adaptado a ela. Mas a gente vai fazer assim, a gente vai pegar o e-mail de todos os participantes aqui, a gente compartilha um link com vocês para a gente fazer uma live e demonstrar, acho que até com um pouco mais de tempo, né, com um pouco mais de profundidade, o BI do nosso ERP, e acho que assim a gente consegue ter um pouco mais de informações para vocês, ao invés da gente passar rapidamente aqui pela ferramenta. Aqui atrás a gente vinha demonstrando algumas telas do nosso BI, mas eu acho que faz mais sentido a gente fazer uma live especialmente dedicada a todos os integrantes aqui, todos os participantes do webinar de hoje. Peço desculpas pelos problemas técnicos, mas eu acho que vai ser mais produtivo a gente fazer dessa forma, tá ok, pessoal? Agradeço a participação de todos, muito obrigado. Mais uma vez, a gente está à disposição, eu e o João estamos à disposição de vocês para tirar dúvidas, para responder perguntas, e a gente vai compartilhar um link com vocês para uma live, e o João vai demonstrar o BI aí, vou participar, se você me permitir, para também Com acompanhar certeza, com vocês. com certeza, faço questão. Pessoal, foi um prazer estar aqui com vocês. Espero que vocês tenham ficado com essa curiosidade, com essa necessidade. Espero realmente que tenhamos causado esse interesse aí para todos vocês de ter um BI, ter um RP integrado com BI e que em breve iremos apresentar aí a nossa solução para vocês, tá bom? Pessoal, obrigado, boa tarde.